Olá, alunos da terceira série do ensino médio do Colégio Caldas. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você está assistindo esse vídeo. Mais uma videoaula de Química. Nós vamos estar falando agora da Química 2, capítulo 6, Estequiometria Comum. Por que tem esse nome Estequiometria Comum, professor? Exatamente, porque nós também teremos a Estequiometria Avançada. Bom, antes de começar qualquer coisa, a gente tem que definir o que é estequiometria. Estequiometria é o cálculo da quantidade de reagentes e produtos envolvidos numa reação química. Para a gente começar a fazer esses cálculos, nós temos que lembrar de alguns conceitos de relações numéricas do mol. Nós sabemos que 1 mol de qualquer substância é igual a 6 vezes 10 a 23 unidades químicas dessa substância, que também é igual à massa molar em grama por mol, que é igual a 22,4 litros se eu tiver gases na CNTP. A sigla CNTP quer dizer condições normais de temperatura e pressão, que equivalem a 0 graus Celsius e 1 atm. Da onde foi tirado esses 22,4 litros, professor? Foi retirado justamente da aplicabilidade de temperatura e pressão na equação geral dos gases perfeitos, a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT, onde P é a pressão em atm, V é o volume em litros, N é o número de mol, R é a constante dos gases e T é a temperatura em Kelvin. Então, se eu pego a pressão, que é 1 atm na CNTP, e coloco aqui o volume é o que eu quero determinar, o número de mol é o volume por 1 mol, então 1. A constante de proporcionalidade, a constante universal dos gases, 0,082. E a temperatura 273, por que 273? Porque eu tenho que colocar isso em Kelvin. E passar de Celsius para Kelvin é só somar 273 na temperatura. Você processando o cálculo matemático, você vai chegar a um volume de 22,386. Que aproximando, você vai chegar a 22,4 litros. Então, essa quantidade tem 1 mol na CNTP. Caso a substância gasosa envolvida no cálculo estequiométrico não esteja na CNTP, aí você terá de pegar e achar o número de mol dessa substância no cálculo estequiométrico da questão e depois projetar na equação de Clapeyron. Bom, existem 3 passos aí para a gente fazer um cálculo estequiométrico. O primeiro passo é equacionar, balancear a reação química. Então, algumas questões vêm com reação química e outras não. Aquelas que não vêm, você vai ter que equacionar. E existem 2 reações químicas importantes que você deve saber equacionar. A reação de combustão completa, que é combustível mais oxigênio produzindo CO2 e água, e a reação de neutralização total, ácido mais base produzindo sal e água. Essas são as 2 principais, não quer dizer que não existam outras, mas as que mais caem em reações, em questões desse tipo, são essas. O segundo passo vai ser identificar as substâncias envolvidas pela leitura e uma interpretação muito aguçada. E aí, realmente, gente, isso é só o treino que faz você a identificar com muita maleabilidade, com muita destreza, essas substâncias envolvidas. Então tem que ter muita atenção mesmo. O terceiro passo é, a partir de um dado mencionado, estabelecer uma regra de 3. Então a gente vai fazer 3 exemplos para a gente trabalhar um pouco esses passos e para vocês verem como que os cálculos estequiométricos se processam em questões desse tipo. O primeiro exemplo fala o seguinte: a combustão do butano, que é o C4H10, principal constituinte do gás de cozinha, o GLP, libera CO2, que é um gás intensificador do efeito estufa. Qual é o número de mol de CO2 liberado na queima de 116 gramas de butano? Então, a gente vai ter que primeiro pegar e fazer a reação de combustão do butano. Lembrando que reações de combustão seguem um padrão. Qual é o padrão de uma reação de combustão? Combustível mais oxigênio produzindo CO2 mais água. Qual é o meu combustível? Butano. Então aqui, ó, C4H10 mais oxigênio produzindo CO2 mais água. Agora nós temos que igualar a quantidade de átomos antes e após a seta, ou seja, balancear. Existe uma ordem de balanceamento para reações químicas comuns, que é o macho.
que essa ordem nos diz? Primeiro, você irá balancear os metais. Depois, os ametais. Depois, carbono. Em seguida, hidrogênio. E por último, oxigênio. Certo? Então essa é a ordem de balanceamento aí de uma reação química comum. Como reações de combustão só possuem carbono, hidrogênio e oxigênio, em sua maioria, você vai utilizar esta ordem aqui para esse exemplo. Primeiro, carbono. Quantos carbonos eu tenho antes da seta? 4. E após a seta? 1. Então você vai vir aqui e vai pôr 1, 4. Depois os hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho antes da seta? 10. E após a seta? 2. Então você vai vir aqui e vai pôr 1, 5. Agora, oxigênios. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 1, 5. 8 com 5 dá 13. Então também tem que ter 13 antes da seta. Então você vai vir aqui e vai pôr 13 sobre 2. E aí nós equilibramos a nossa reação química. Agora vamos identificar as substâncias envolvidas. Qual o número de mol de CO2 liberado na queima de 116 gramas de butano? Então, butano é a minha segunda substância envolvida. Então, é CO2 e butano. Vamos começar a regra de 3 pela dúvida. E depois a gente vai para a certeza. E a certeza nós buscamos na reação química balanceada. É a quantidade X mol de CO2 que é liberado na queima de 116 gramas de butano. Essa é a minha dúvida. Qual é a minha certeza? A minha certeza é que quando eu tenho 1 mol de butano sendo queimado, eu produzo 4 mol de CO2. Só que ele questiona a quantidade de butano não em mol, mas em massa. Então nós teremos de fazer a massa molar do butano. A gente vai fazer aqui nesse cantinho. Butano é o meu C4H10. Então aqui eu vou ter 12 gramas de carbono vezes 4, mais 1 grama de hidrogênio vezes 10. Então aqui eu vou ter 58 gramas por mol. Correto? Então, quer dizer que quando eu tenho 4 mol de CO2 sendo liberados da queima, eu estou, na verdade, queimando aí 58 gramas de butano. Sim? Dúvida, certeza, retirada da reação. Dá pra gente pegar e evitar muitos dos cálculos pensando na proporção que existe entre as quantidades das substâncias, na primeira linha da regra de 3 e na segunda linha. De 56 para 116 quer dizer que eu multipliquei por 2. Então, para eu achar o meu valor de x aqui, também é só multiplicar por 2. Porque você mantém a proporção, já que são grandezas diretamente proporcionais. Então, aqui nesse caso, quer dizer que o meu x vai ser igual a 8 mol de CO2. Correto? E a gente termina aí o exemplo 1. Vamos agora para o exemplo 2. A amônia é matéria-prima para a fabricação de produtos de limpeza e fertilizantes agrícolas. E ele dá a reação química de obtenção da amônia. Supondo que se quer obter 3,6 vezes 10 a 24 moléculas e que N2 está em excesso, qual o volume de H2 para se obter essa quantidade de produto nas CNTP? Então ele já quer na CNTP, que nós sabemos que 1 mol de qualquer gás na CNTP é igual a 22,4 litros. Vamos lá, o que teríamos de fazer? Começar pela dúvida. Qual é o volume X litros de
H2, certo? Para se obter essa quantidade de produto, que é meu produto amônio, que quantidade é essa? 3,6 vezes 10 a 24 moléculas. Essa é a minha dúvida. Qual é a minha certeza? A minha certeza eu vou retirar da reação química. E ela não está equilibrada, nós temos que equilibrá-la. 2 hidrogênios antes, um apenas aqui. Então vem aqui e bota 1, 2. 6 hidrogênios depois e aqui apenas 2 antes. Então vem aqui e bota 1, 3. Agora sim, equilibradíssimo. Então nós sabemos que 1 mol na CNTP é 22,4. Só que a quantidade que o hidrogênio reage aqui são 3 mols. Então quer dizer que vai ser 22,4 vezes 3, que vai dar 67,2 litros de H2. Então, quando eu tenho 67,2 litros de H2, qual é a quantidade de moléculas que eu formo de amônia? Aqui eu tenho 2 mol. E nós sabemos que 1 mol é igual a 6 vezes 10 a 23 unidades. Então, 2 mol será igual a 12 vezes 10 a 23 unidades. Colocando em notação científica, 1,2 vezes 10 a 24 moléculas. Então, essas aí são as quantidades de moléculas de amônia. Sim? Isso aqui é minha dúvida, que eu tiro da pergunta. Isso daqui é minha certeza, que eu tiro da reação. Agora, para evitar cálculos novamente, a gente pode pegar e utilizar a matemática. Daqui para cá, percebam comigo, eu multipliquei por 3. Então, para eu achar a quantidade em litros de H2, também é só multiplicar por 3. Quando eu multiplico por 3, eu vou achar o valor. Qual valor será esse? Vamos dar uma olhada aqui. 67,2 vezes 3 vai dar 201,6. 201,6 litros de H2. Então, acabei aí o segundo exemplo envolvendo esse assunto. Bom, vamos agora para o exemplo 3. O exemplo 3 fala o seguinte. O ácido sulfúrico é um ácido forte que, em contato com metais como alumínio, pode causar sua corrosão. Então, aqui eu tenho a reação química onde eu tenho a corrosão, o ataque do ácido sulfúrico ao alumínio. Qual o volume de gás hidrogênio é liberado a 27 graus Celsius e 1 atm no desgaste de 5,4 gramas de alumínio? Nós sabemos aí que nós temos um problema que o volume questionado do gás hidrogênio, que é um produto da reação, ele não está na CNTP. Então nós não poderemos pegar e relacionar 1 mol com 22,4 ou qualquer outra quantidade que seja ali naquela reação química. Nós teremos que achar a primeira quantidade em mol de gás hidrogênio, que é produzido nesse desgaste, utilizando 5,4 gramas de alumínio, e depois sim projetar essa quantidade de mol na equação de Clapeyron para a gente saber o volume de gás hidrogênio que é produzido. Bom, vamos lá. Então, ao invés de botar qual o volume aqui, nessa regra de 3, eu vou botar qual é a quantidade x mol de H2 é produzida, é liberada, quando eu tenho desgaste de 5,4 gramas de alumínio. Essa é a sua dúvida. A sua certeza você vai tirar da reação química, e essa reação química tem que estar balanceada. Então, seguindo a nossa ordem de balanceamento, metais. Quais são os metais da reação? Somente o alumínio, 2, então aqui eu vou botar 1, 2. Ametal, enxofre, aqui eu tenho 3, então vou vir aqui e vou pôr 1, 3. Metal, ametal já foi, carbono não tem, hidrogênios, 3 vezes 2, 6. Então aqui também tem que ter 6, então aqui eu vou pôr 1, 3. 3 vezes 2, 6. Oxigênios, 3 vezes 4, 12. 4 vezes 3, 12. Então já está correto. Bom, o que a gente percebe aí é que quando eu tenho 2 mols de alumínio sendo desgastado, eu produzo 3 mols de gás hidrogênio. Só que a quantidade de alumínio foi questionada em grama. E eu sei que 1 mol de alumínio tem
27 gramas. Logo, 2 mols terão 54 gramas. Então, quando 54 gramas de alumínio são desgastados, a quantidade em mol de hidrogênio que é produzida será de 3 mol. Bom, a gente pode evitar muitos cálculos pensando naquela velha proporção que existe entre a primeira e a segunda linha. De 54 para 5,4 quer dizer que aqui eu dividi por 10. Então, para achar o meu valor de x, é só também dividir por 10. Quando eu divido aqui por 10, 3 dividido por 10, o meu x vai ser igual a 0,3 mol de H2. Agora que eu sei a quantidade em mol de H2 e por isso não estar na CNTP, eu vou ter que jogar na equação de Clapeyron. Então, P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P é a pressão, que é 1 atm. V é o volume que eu quero descobrir. N é o número de mol, 0,3. R é a constante dos gases, que nesse caso aqui eu vou estar adotando 0,08. Por quê? Muitos vestibulares e o Enem e o ERJ têm adotado atualmente 0,08 justamente para facilitar os cálculos para os alunos, né? Nós sabemos que o valor real é 0,082, mas a gente está adotando 0,08, sim? E a temperatura aqui seria em Kelvin. 27 graus Celsius para Kelvin é só somar 273. Então aqui vai ser 300. Correto? Bom, vamos tentar colocar tudo em notação científica para facilitar meu cálculo. 0,3 é a mesma coisa que 3 vezes 10 a menos 1. 0,08 é a mesma coisa que 8 vezes 10 a menos 2. E 300 é a mesma coisa que 3 vezes 10 ao quadrado. Aqui eu posso pegar e cancelar esse 10 a menos 2 com esse 10 ao quadrado. Logo, o meu volume vai ser igual a 3 vezes 8, 24. 24 vezes 3, 72 vezes 10 a menos 1. Correto? 72 vezes 10 a menos 1. Tirando essa potência, o meu volume vai ser igual a 7,2 litros de H2. E na retinha aí, para vocês perceberem. Então, 7,2 litros de H2. Correto, gente? Forte abraço, façam os exercícios, estudem e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.